Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos para o nosso assunto da semana 5, que se trata de plano cartesiano e elementos de um poliedro. Vamos iniciar então com o plano cartesiano, que o pessoal tá achando impossível fazer, mas não é, muito simplesinho, tá bom? Então eu fiz um esqueminha aqui para explicar para vocês. Vamos começar falando sobre par ordenado. Olha, eu coloquei alguns cartões aqui, um desenho de cartões em forma de retângulo e nomeei dois cartões, o A e o B. Você pode observar que eles estão dispostos numa determinada ordem, tá? Aqui eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira e a quarta coluna. Eu tenho também a primeira linha, a segunda, a terceira e a quarta linha. Se eu fosse explicar isso escrevendo, eu colocaria como essa explicação de linhas e colunas. Como é que eu determinaria qual a ordem de cada cartão A e B? Presta atenção, ó, peguei um pedacinho de papel aqui. Bom, o cartão A, ele está, presta bem atenção, hein? Na segunda coluna, opa, tá fora de foco. E, ó, segunda coluna e terceira linha. Então, tô escrevendo aqui, ó, segunda coluna e terceira linha. Enquanto que o cartão B, ele está na terceira coluna e na segunda linha. Então, vou escrever aqui, ó, terceira coluna e segunda linha. Esses números aqui, eles estão numa sequência, coluna e linha, tá? Eles têm uma ordem. E eles são dois, formando um par. Esse par, ele é representado, então, de uma certa ordem. Como assim? Primeiro, eu vou ver quem está na horizontal, que no nosso caso é a nossa coluna. E depois, quem está na vertical, que são as linhas. Então, coluna e linha. Então, 2 da coluna e 3 da linha. Esse par eu vou separar por ponto e vírgula e vou colocar entre parênteses. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o B, tá? Então, ele está na terceira coluna, segunda linha. Então, terceira coluna 3, segunda linha 2. Esses números, então, são chamados de pares ordenados, tá? E eles vão representar aonde se encontram a localização de cada um desses cartões que eu coloquei aqui. Por exemplo, se eu fosse lá, ó, vai lá buscar o cartão A para mim. Onde é que tá o cartão A? Ah, o cartão A tá na segunda coluna, terceira linha. Então, você já saberia onde buscar esse cartão A. A mesma coisa com o cartão B. Então, eles organizam, né? Eles nos dizem aonde eles estão, tá? É uma coordenada. Tudo bem até aqui, gente? Qualquer coisa você pergunta lá, tá? Muito bem. Agora eu já sei o que são pares ordenados. Tá? Beleza. Então vamos para o plano cartesiano propriamente dito. O plano cartesiano, ele foi criado por um matemático chamado René Descartes. Bom, na verdade, a história diz que foi criada por ele, né? Porque ele levou a fama. Mas quem criou, na verdade mesmo, foi outro matemático, que foi o Fermat. Mas isso não vem muito ao caso. O que o Descartes e o Fermat fizeram? Eles pegaram duas retas e colocaram na seguinte ordem. Eles colocaram uma reta na horizontal e pegaram uma reta e colocaram na vertical de forma
a deixá-la perpendicular à outra. Ou seja, o que é perpendicular? É quando forma esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Tá? Formou esse ângulozinho de 90 graus, formou aqui, nos 4 ângulos, formou 90 graus. Então, são retas perpendiculares, tá bem? Então, deixou desse jeitão aqui. E o que mais? Ele deu nome para essas retas. Essa reta aqui da horizontal, ele deu o nome de X, ou eixo das abscissas, ok? E a reta da vertical, ele colocou o nome de Y, ou eixo das ordenadas. Até aqui, tranquilinho, né? Uma reta aqui, outra aqui, formando 4 ângulos de 90 graus, né? Uma cruz perfeita. Um é o eixo X, o outro é o eixo Y. Maravilha. O que mais? Ele colocou números nessas retas, né? Como se fosse essa régua aqui, ó, cheia de número, fez a mesma coisa. Então, para a direita, esse ponto aqui no meio, né? Esse ponto de encontro, ele colocou o número 0. É o ponto de origem do nosso plano cartesiano. À direita desse ponto, ele fez marcações, ó, mesma distância, tá? Colocando aqui 1 centímetro de distância. E colocou os números. 1, 2, como se fosse essa régua minha aqui, ó, tá? 3, 4, 5, isso não tem fim. Para cima, a mesma coisa na vertical, ó. Ele separou aqui de 1 em 1, sempre a mesma distância. 1, 2, 3, 4. E para baixo e para a esquerda, o que ele fez? Bom, ele deve ter podido, né, ter pensado o seguinte, ó. Pegou um espelho e colocou ali. Ele tá vendo ali os números invertidos. Então, ele poderia muito bem ter colocado, feito a separação como ele fez para a direita e para cima, marcando de 1 em 1 centímetro, né? E ter colocado os números invertidos. Mas ia ficar um negócio muito estranho. Então, o que ele fez? Ele colocou os mesmos números que estão aqui. Então, se tem uma distância de 1 unidade para a direita, vai ter também 1 unidade para a esquerda. Só que, como está ao contrário, ele colocou um sinalzinho de menos. A mesma coisa para o 2, ó, tem 2 unidades para a direita, aqui tem 2 unidades para a esquerda. Mesma distância. Então, ele colocou um sinalzinho de menos, porque está ao contrário do outro, está oposto ao outro, tá? Mesma coisa aqui, ó, o 3, o 4, e isso também para cá não tem fim, tá bom? Só que a gente não coloca essa setinha, porque a setinha é no sentido do crescimento, tá? Mas não tem fim isso aqui não. Para baixo a mesma coisa. Olha lá, ó, separou de 1 em 1. Para aqui, ó, uma distância, um negativo. 2 negativos. 3, 4, 5, que também não tem fim. Então, esse sistema todo, ele chamou de plano cartesiano, tá? Isso aqui, gente, a gente vê quando trabalha com mapas em geografia, tá? A gente tem as coordenadas geográficas, tá? A gente vê uma coisa muito semelhante a isso daqui, com latitude e altitude, aquelas coisas todas, tá? A linha do Equador seria o eixo das abscissas, e você vai ter as ordenadas, e também o meridiano de Greenwich, tá? Isso você tem lá na geografia. E você tem também, quando você aciona o seu GPS, ele também se baseia num sistema muito semelhante a esse daqui, tá bom? Então, você usa sim o plano cartesiano. Ótimo. Muito bem. Vamos supor que eu queira marcar nesse plano cartesiano
os pontos A, que tem coordenadas 2 e 3, que a gente já sabe que isso aqui é um par ordenado, que está indicando que esse ponto está em algum lugar daqui desse plano cartesiano. O ponto B, que tem coordenadas -2 e 1. O ponto C, que tem coordenadas -3, -2. O ponto D, que tem coordenadas 2 e 0. Ótimo, vamos lá, hein? Vamos colocar esses pontos aí. O ponto A, 2 e 3. Então, esse primeiro número aqui, sempre o primeiro, ele vai estar representando o número do eixo X. O segundo número sempre vai estar representando os números do eixo Y. Olha só que facinho, hein? A partir do ponto 0, que nem jogo de tabuleiro, hein? Eu vou contar 2 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, 2 no X, ó, tô aqui no ponto de origem. 1, 2 no X. Agora, eu vou andar 3 no Y. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que andar na vertical, ó. Eu vou andar até chegar no 3. E marca lá. Ó, o ponto de encontro do horizontal com o vertical é o ponto A que eu tenho aqui, ó. 2, 3. Então, o ponto A tá aqui. O ponto B, -2 de X e 1 de Y. Então, eu tô aqui no nosso ponto do início, né? Do nossa origem. -2 do X, -1, -2. 1 do Y, vou subir, ó. Até achar aqui onde é que tá o 1. Pronto, o B tá aqui. O ponto C, -3 de X, -2 de Y. -1, -2, -3 de X. Agora, -2 de Y, eu vou descer, ó. Que nem no elevador, hein? Vamos descer, ó. Subsolo. Pra cá, ó. Pronto. O ponto C tá aqui, ó. -3, -2. E o ponto D? 2 e 0. Vamos começar aqui da nossa origem. 2 do X. 1, 2. 0 do Y. Eu não vou nem para cima e nem para baixo. Ele vai estar exatamente em cima do eixo. Então, aqui, ó. Facinho, gente? Qualquer coisa, fala aí, deixa nos comentários, não entendi, tá? Não esquece de curtir o vídeo, se você gostou, se você não gostou. Você fale também por que não gostou, pra gente melhorar sempre, tá bom? Beijo, fica com Deus.